A cromatografia em coluna é a técnica de separação mais utilizada, pois permite separar e purificar quantidade significativa de compostos presentes em uma mistura. No entanto, é essencial conhecer as condições prévias de separação para cada mistura, para que ocorra sucesso na separação, pois cada composto tem sua característica química diferente, como, por exemplo, solubilidade, ponto de fusão. Como todos os métodos cromatográficos, a cromatografia em coluna é baseada na afinidade relativa dos compostos que se quer separar, contendo uma fase estacionária e uma fase móvel. A fase estacionária também é conhecida como absorvente, como por exemplo sílica em gel. A fase móvel é conhecida como eluente, como por exemplo água, hexano e acetato de etila, tendo que ser adequado com a polaridade dos componentes de cada mistura a ser separado. Em vez de colocar apenas um solvente, coloque a mistura dos solventes. A cromatografia em coluna começa com a colocação da coluna no suporte universal, em uma altura adequada na qual possa ser colocado um recipiente embaixo da coluna para ser possível fazer a separação dos compostos. A pessoa deve sempre ficar atento à torneira fechada para evitar perdas de compostos, fechando a mesma. Em seguida, deve-se colocar uma bolinha de algodão dentro da coluna, com o auxílio de um bastão de vidro. Lembrando-se que nunca deve compactar a bolinha de algodão dentro da coluna para evitar erros na separação. Nunca colocar no estreitamento da coluna o algodão. Após colocar o algodão, com o auxílio de um funil, colocar uma pequena quantidade de areia de mar, ficando até o estreitamento da coluna. Isso deve ser feito para impedir que a fase estacionária saia através da torneira, favorecendo então o processo de compactação. Com o auxílio de um bastão de vidro, se prepara uma suspensão bem grossa de adsolvente, passando este através do funil, colocando sobre o eluente que está na coluna. Logo após, abre a torneira para eliminar o excesso do eluente, para evitar bolhas dentro da coluna, colocando assim pequenas porções de solvente para retirar a parte que fica presa nas paredes. Lembrando que não pode soltar muito rápido o solvente, pois a fase estacionária pode criar bolhas se ficar seca, provocando uma pobre separação das misturas dos compostos. Uma vez que todo o solvente estiver na coluna, juntamente com o eluente, coloca-se uma pequena quantidade de areia de mar, cerca de 1 centímetro, sobre o solvente. Com o auxílio de uma pipeta e de uma pera, deposita-se uma quantidade de mistura de compostos que deseja se separar no início da fase estacionária, tomando cuidado para não criar bolhas no dissolvente e nem respingar nas paredes da coluna. Quando depositado a mistura dos compostos, abre-se a torneira para que possa penetrar na fase estacionária para que esta desça junto com o solvente, ocorrendo logo após a separação. Coloca-se então mais solvente dentro da coluna, repetindo esse processo de 3 a 4 vezes. Uma vez que é absorvida a mistura de compostos a ser separado, a coluna é enchida com um eluente. Logo após, enumera-se os frascos, para que possa ser feita a identificação em seguida. O elemar sempre vai ser o número 0, porque nele o volume é muito. Logo após, abre-se a torneira e começa o gotejamento. Já que estamos separando misturas coloridas, deve-se observar como que a velocidade de descida ocorre na fase estacionária, que é inversamente proporcional ao grau de absorção na fase estacionária. Quando elimina o volume morto e começa o gotejamento, começa a recolher o eluente nos frascos enumerados, para se observar a concentração em cada frasco, podendo também observar o colorante que está sendo utilizado na coluna. Se não tiver cor ou se for difícil a identificação, pode-se utilizar a cromatografia em camada delgada para a identificação. A cromatografia em coluna pode ser desenvolvida por gravidade,
aplicando-se pressão na parte superior da coluna. Quando não se pode observar a existência da primeira coloração na fase estacionária, pode ser adicionado mais eluante para evitar a demora do processo. Com todo seu potencial de técnica de separação e sua capacidade de proporcionar compostos de alto grau de pureza, para realizar corretamente a técnica de cromatografia em coluna requer medidas manuais e destreza técnica.